Olha aqui, a Grazi. O Grazi, hoje você foi a primeira, hein? Parabéns. Legal. Wagner, a Simone. A Grazi estava preocupada porque no outro dia perdeu a hora. Hoje a Grazi chegou 1 hora adiantada. Beijão, querida. Fábio chegando. O pessoal todo chegando. Pra gente começar essa live. Pois é, Gra, é isso aí. Fiquei muito feliz que você chegou hoje. Carol, é isso aí. Eu tô já desde cedo preparado, mas eu tive um contratempozinho aqui, 1/2 hora antes. Depois te conto, se você quiser saber. Legal, gente. Bom, vamos lá então. O pessoal vai chegando aí. À medida que o pessoal for chegando, vai se inteirando aí da nossa conversa e a gente vai seguindo em frente. Durante a live, se você quiser ir curtindo aqui, agora eu quero ver se eu consigo colocar aqui no dedo aqui. Você pode ir curtindo para ir avisando o pessoal, que aí o Instagram vai colocando na fila ali quem está assistindo, para quem vai conseguir participar. E se você quiser também clicar aqui na setinha, no aviãozinho aqui, para mandar para algum irmão da igreja ou algum amigo, quem você quiser, para ele acompanhar a live, se você acha que é relevante, você clica aqui, manda para a pessoa, que aí ela recebe na hora, aí ela só clica, ela já vai direto aqui para a live também. Então isso também ajuda no compartilhamento, tá bom? Bom, então, o que nós vamos fazer aqui hoje? Nós começamos na semana passada a reflexão do capítulo 5 do livro base do nosso estudo, do Pitres Caseiro, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Então, na semana passada, no último sábado, nós falamos sobre a primeira parte do capítulo, que tinha como tema, ou tem como tema, retroceder para avançar. Então, a ideia e a proposta é que nós reconheçamos o nosso passado no sentido emocional, os padrões familiares, para que a gente possa romper, e eu vou reforçar o que significa a ideia de romper aqui, não é esquecer suas raízes, não é romper com a sua família, não é nada disso. É romper com padrões que te impedem de seguir adiante para uma vida plena com Cristo, para uma vida emocionalmente saudável, para que ela seja também espiritualmente saudável. Então nós participamos aí da primeira parte. Kátia, tudo bem? Está sempre conosco aí, bom dia. Bom dia para nós, boa noite para você aí no Japão, né? Que legal. Isso aí, Grazi, tem que ler sim. Depois eu te mando um link aí, acho que você vai achar interessante. Então, o que nós conversamos na semana passada? Só para fazer um breve resumo aqui, para a gente seguir hoje. Nós falamos sobre o poder que a nossa família tem para sustentar padrões positivos e negativos na nossa história. Então, o que isso quer dizer? Que há certas características nossas que são muito positivas, graças a Deus por isso, que a gente herda da nossa família, dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, porque é uma cadeia, é um organograma familiar que vem de geração após geração, nos ensinando como que a gente se comporta, como que a gente sente, etc, etc. Então, quanto aos padrões positivos, ok. O problema é quando os padrões negativos começam a atrapalhar as nossas relações e a maneira como a gente vive e como a gente sente as coisas. E isso acontece, ok? E aí, falando numa linguagem também espiritual, bíblica, há padrões pecaminosos que vêm das nossas famílias e acabam também trazendo consequências para a nossa vida. Eu falei um pouco, até me estendi um pouco na semana passada sobre esses padrões pecaminosos, porque existe, não vou entrar nisso aqui, tá? Só vou dar uma pincelada no que nós falamos. Existe uma teologia que hoje até já não é tão
falada, mas que fez a cabeça de muita gente na igreja evangélica brasileira, que era a teologia da maldição hereditária. Que, segundo essa teologia, o pecado dos nossos pais, ou dos nossos avós, bisavós, eles traziam uma maldição espiritual que nós precisávamos hoje, mesmo já estando em Cristo, precisaríamos quebrar essa maldição com uma série de elementos. Eu já disse que toda teologia, seja ela boa ou ruim, ela tem uma sustentação bíblica, né? Ela tem algum tipo de fundamento. Então, por que ela fez sucesso durante muito tempo? Porque, de fato, existem algumas características, existem algumas fundamentações que elas têm uma lógica, elas têm um sentido, mas ela não tem um sentido como um todo. Então, é fato que o pecado ele continua de geração após geração, porque nós estamos vivendo o pecado de Adão e Eva ainda. Então isso é um fato. É fato também que os padrões emocionais e comportamentais dos nossos familiares, eles são modelos para nós. Então de quem que a gente aprende as coisas? A gente aprende das pessoas que são mais relevantes para nós, nossos pais. Ok? E os nossos pais aprenderam dos pais deles e assim por diante. E também, obviamente, que os nossos padrões emocionais seguem a mesma lógica. Nós já falamos bastante sobre isso na semana passada, não vamos repetir aqui com esses detalhes, mas apenas para a gente recordar onde é que nós estamos, segundo o texto base aqui que nós estamos trabalhando, tá bom? Então, há um poder familiar que exerce muita influência na gente, e esses padrões, eles nos seguem para onde a gente for. Então, o nosso casamento, por exemplo, para quem é casado, você começa a olhar para sua esposa ou para o seu esposo, você vai ver que há padrões semelhantes de comportamento que talvez o nosso companheiro ou companheira, né, por exemplo, minha esposa, ela tem alguns padrões que não são iguais, tá, ok? Mas que lembram, que trazem similaridades com aquilo que eu esperava, por exemplo, de um padrão feminino, como por exemplo da minha mãe. Então tem relação. E eu às vezes me comporto como o meu pai em alguns aspectos. E a esposa também está esperando que eu seja como o pai dela em algumas coisas. Então assim, a gente começa a virar a chave, a gente começa a entender que há alguns padrões. Gente, não é um problema em si. O problema é se esses padrões começam a nos trazer confusões e problemas. Então nós falamos na semana passada que há famílias que trazem consigo um padrão de compulsão, de alcoolismo, de infelicidade no casamento. Sabe aquela família que ninguém é feliz no casamento? Então, isso é um padrão. Família que os filhos têm um padrão de fuga. Há elementos aqui na nossa família, por exemplo, de filhos que com 13, 14 anos de idade davam um jeito de sair de casa. Então o homem sai de casa para trabalhar. Ele arruma um emprego longe para ele não ter que ficar em casa, vai morar na casa de uma tia ou vai morar na casa do irmão mais velho. É um padrão. Filhas que casam muito cedo, que casam com o primeiro namorado para poder sair de casa logo. Ou antigamente fugia de casa, né? Hoje não precisa fugir propriamente, mas enfim, não deixa de ser fuga. E por aí vai. Então são padrões, a gente falou e sustentou isso biblicamente. Nós fizemos toda uma problematização de alguns padrões familiares bíblicos, por exemplo. Então nós falamos da família dos patriarcas de Israel, que tinham Abraão, Isaac e Jacó, que tinham um padrão de mentira repetitivo, que tinham um padrão de favoritismo por um dos filhos. Então a mãe que escolhia um filho, o pai escolhia outro filho, e a gente acaba vendo isso ainda nos dias de hoje. Separação e ódio entre irmãos, irmãos que não se suportavam, irmãos que tinham ódio de morte contra outro irmão, casamento problemático. Então é interessante porque o Antigo Testamento ele não esconde essas coisas. Ele mostra de uma maneira muito transparente esses conflitos e essas dificuldades que aconteciam naquele tempo. E aí então nós finalizamos falando sobre o conceito de compartimentalização ou compartimentação, dependendo aí do termo, que é o fato de que muitos cristãos, homens e mulheres, crentes, sinceros com Deus, vivem uma espiritualidade de compartimentos,
O que seria isso? São pessoas que têm valores cristãos, que vivem com esses novos valores que eles recebem em Cristo, aprendem na igreja, aprendem com o discipulado bíblico, mas ainda assim vivem uma vida recortada. Então, hoje é domingo, eu sou crente. Hoje eu estou na igreja, eu sou cristão. Mas amanhã eu volto para o trabalho e no trabalho eu sou uma outra pessoa. Ou então, na minha família eu sou frio, sou falso, e etc, etc, etc. Então, a gente não consegue ser uma coisa só. Tudo bem que a gente tem uma série de papéis que a gente exerce na nossa vida, na nossa sociedade. São papéis, tá? Então, por exemplo, eu sou pastor. Isso faz parte da minha essência, mas é um papel também. Papel espiritualmente social ou socialmente espiritual. Então, mas eu não posso dissociar uma coisa da outra. Né? Para que eu seja pastor, eu tenho que ter um conjunto de padrões comportamentais, éticos, espirituais, morais, que me sustentem nesse papel. Eu não posso ser pastor só de ordenação e ser um esculacho de gente. Não vai ser compatível. Não é compatível com o papel. Então, a gente exerce certos papéis, mas a gente não pode simplesmente recortar e dizer eu sou isso, mas eu não sou em essência. Eu sou o que sou. Então, eu tenho o papel de pai também. Mas para que esse papel de pai seja minimamente coerente, eu tenho que exercer cuidado e amor pelos meus filhos. Eu exerço um papel como marido. Mas para que esse papel seja minimamente coerente, eu tenho que exercer amor, cuidado e bom relacionamento com a minha esposa. Tá claro isso, gente? Então, quando a gente compartimenta ou compartimentaliza esses papéis, aí gera confusão. Por quê? Porque eu tenho um papel de homem, de marido, de pai, de profissional, mas eu não vivo, eu não sou coerente com esses papéis. Tudo bem, gente? Até aqui está fazendo sentido? Para quem acompanhou a aula passada ou para quem não acompanhou e pegou só o resumo agora, faz sentido isso para vocês? Se faz sentido, você dá um joinha aí, ou escreve sim, comenta aí pra gente, dá um feedback, porque agora a gente então pode continuar com a segunda parte do capítulo 5. O que vocês acham? Como é que vocês veem isso? Comenta aí pra mim, por gentileza. E ao mesmo tempo que você comenta, como eu disse lá no início da live, se você curte aqui, põe o coraçãozinho aqui, você coloca essa live ali na fila, para que quem não pegou ainda possa participar. E se você clicar aqui no, oh meu Deus, aqui na setinha, se você quiser mandar para outras pessoas também, pode mandar, isso ajuda também aí atualizando a live, tá bom? Joia, a Grazi diz que sim, a Simone também deu joinha aí falando que faz sentido, ok. Ok, gente, podemos seguir então e ir adiante com a segunda parte? Legal? Ótimo. Então vamos seguindo aqui, parte 2. Bom, na parte 2, então, nós vamos falar sobre as boas novas do Evangelho para toda essa problematização, ok? Então, no primeiro momento, a gente trouxe toda essa questão, por que há tantos problemas, e gente, eu vou falar para vocês, que se a gente fosse falar só da temática de padrões familiares, nós íamos precisar de uma outra série. Por quê? Porque o autor aqui ele traz elementos muito significativos, há inúmeros textos bíblicos para fundamentar, e há outras ciências, ou pelo menos propostas terapêuticas, que nos dão uma série de pistas para isso também. Eu tenho estudado sobre várias áreas terapêuticas que trabalham com família, porque esse é um assunto que me interessa, que eu gosto, tanto do comportamento como da questão familiar, e eu vejo como que uma coisa está ligada com outra, como que tudo faz muito sentido. Infelizmente não vai dar para a gente falar sobre todas essas coisas hoje, mas pelo menos na proposta do autor aqui a gente pode dar uma pincelada bem legal sobre isso, tá bom? Se quiser bater um papo sobre isso comigo depois, quem sabe a gente faz uma live específica sobre isso e a gente bate esse papo, tá bom? Bom, vamos lá. Eu quero ler alguns textos bíblicos aqui com você
para falar sobre essa temática a qual nós estamos aqui conversando. Deixa eu pegar aqui para não perder a linha de pensamento. E nós vamos seguir em frente aqui. Interessante aqui. Então vamos lá. Eu quero ler um texto que está em Mateus. Só conferir aqui, parece que eu apaguei um texto. Tem um texto de Mateus, mas tem um texto de Marcos também. Bom, vamos lá. Vamos pegar primeiro o Evangelho de Marcos. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia porque eu copiei e colei o texto e depois eu apaguei. Às vezes você quer fazer as coisas para facilitar e acaba atropelando tudo. Evangelho de Marcos. Depois nós vamos lá para Efésios. Mas vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 31. Esse texto ele está nos 3 evangelhos sinóticos, ou seja, você vai encontrar essa passagem também no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. No João não, porque João não é sinótico, é um evangelho diferente. Mas vamos lá. Marcos 3, a partir do versículo 31, diz assim: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, ao redor de Jesus, né? E lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele, Jesus, respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? Portanto, e correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ok? Dá licença que eu vou espirrar, gente. Ai. Não é corona, viu, gente? É só um pouquinho de rinite, tá? Eu acho. Como eu estou me sentindo bem, eu posso dizer isso. Agora vamos lá para Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, do 3 ao 6, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Vou repetir. Nos predestinou para ele, versículo 5, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Até aqui. Esses 2 textos, eles fundamentam muito daquilo que nós vamos falar hoje sobre as boas novas do Evangelho de Cristo. Por quê, irmãos e irmãs? Porque no Evangelho de Marcos a gente vê uma situação curiosa que, para quem não entende ou não conhece esse texto, vai achar meio esquisito. Tanto a atitude de Jesus, quanto também um fato que aparece ali no texto. Eu não sei se vocês sabem, mas muitas pessoas que não conhecem os textos bíblicos ou não conhecem os evangelhos, não sabem que Jesus teve outros irmãos, biológicos ou carnais. Não sei se você sabia disso, né? Via de regra, os evangélicos protestantes sabem por quê. Porque a gente aprende isso na escola bíblica e porque a gente é incentivado a ler os evangelhos. Se você ler os evangelhos, você vai se deparar com esse texto em Mateus, em Marcos e em Lucas. Então não tem para onde correr. Mas muita gente não sabe disso. Acha que Maria teve Jesus e depois não teve outros filhos. Mas isso não é verdade. Jesus teve irmãos e irmãs, por quê? Porque Maria se casou com José
E a gente conhece toda a doutrina da concepção virginal de Jesus, né, que Maria se achou grávida pelo Espírito Santo, ok, a gente conhece essa história toda, mas depois ela teve filhos. Ela teve Jesus e depois, uma vez que Jesus nasceu e ela casada com José, ela teve relações com José, como qualquer esposa e marido, e teve, portanto, outros filhos. E Maria, ela, num determinado momento, ela vai procurar Jesus porque ela está preocupada, como toda boa mãe, preocupada com seu filho, e ela vai junto com seus irmãos. E é uma atitude, meio que um padrão também, de uma mãe que vai tentar dissuadir o seu filho daquilo que ele está fazendo. Por quê? Porque ela não entende, na plenitude, o significado e o propósito do ministério de Jesus. Tá? Isso não é um defeito de Maria, não é uma maldade de Maria. É só a limitação humana que ela tinha para a compreensão daquele fato. Então, por isso, ela vai lá. E, guardadas as devidas proporções, não é diferente, muitas vezes, do que os nossos pais fazem conosco. Você nunca contou um projeto, um sonho, ou uma ideia que você teve para sua mãe ou para o seu pai, e seus pais jogaram um balde de água fria em você? Já aconteceu com você isso? Comigo já aconteceu. Não é uma mágoa, né? Não tem mágoa nenhuma disso, mas assim, só para ilustrar. Quando eu falei para minha mãe que eu me sentia vocacionado para o ministério, minha mãe não jogou um balde de água fria em mim. Ela jogou um barril de gelo na minha cabeça. Ela falou falou com essas palavras assim: você não é vocacionado para isso. Lógico que depois a gente já conversou sobre isso e minha mãe já falou por que ela disse isso, tal, a gente já se acertou, tá tudo bem. Mas ela tinha medo, ela não queria que eu me machucasse. Como a gente não vinha de uma tradição evangélica, protestante na família, ela tinha muito medo de que eu chegasse lá na frente, que eu me decepcionasse, ou que alguém fizesse alguma coisa ruim. Essas coisas de mãe. Mãe é assim. Então, ela quer nos proteger e quer se proteger também. Porque se o filho se machuca, ela também se sente machucada. Então, Maria, ela foi lá procurar Jesus. Esse é um fato. Isso também ilustra um padrão familiar, tá bom? Mas ilustra um outro fato também, que é importante aqui para a nossa fundamentação. Quando Jesus olha para os discípulos e olha para aquelas pessoas que estão ao redor, ele diz assim: olha, vocês que me seguem, que fazem a vontade de Deus, vocês são a família. Vocês são os meus familiares. Ok? Então, Jesus está querendo dizer com isso que todo aquele que faz a vontade do Pai e que anda com Cristo pertence à família de Deus. Oi, Lília, bom dia. Ok? Então, e depois quando a gente lê o texto de Efésios, capítulo 1, do 3 ao 5, a gente vai dizer isso, que em Cristo nós fomos adotados para a família de Deus. João 3,16 diz que Jesus era o filho unigênito do Pai, ou seja, era o primeiro filho e era o filho legítimo de Deus. E todos aqueles que estão em Cristo, pelo poder de Cristo, são adotados para fazer parte da família de Deus. Olha só, por que nós chamamos a primeira pessoa da Trindade de Pai? Primeiro porque ele é o Pai, né? O Pai de Jesus. Mas porque também ele é o nosso Pai em adoção em Cristo. Então o Filho, que é o unigênito do Pai, ele é nosso irmão. Espiritualmente falando. Por isso que nós podemos dizer que Jesus é também o nosso irmão. Porque nós somos adotados. Então, espiritualmente, eu e você que estamos em Cristo temos uma família. A família de Deus. É por isso que a gente chama as pessoas na igreja de irmãos. Por isso que eu estou te chamando de irmão e irmã aqui. Tá bom? Você que está me acompanhando nessa live, você é meu irmão. É minha irmã. É em Cristo. Nós fazemos parte da família de Deus. É claro isso, não é? Faz muito sentido. Então nós fomos adotados. Agora, veja bem. Quando a gente se casa, a gente vai lá, eu trouxe a minha esposa para viver comigo, fui viver com ela. A mulher recebe o marido para viver consigo e etc. O que é que vem junto com o casamento? Junto com a pessoa que você se casa?
vem os padrões dela, os hábitos dela, as qualidades, os defeitos e por aí vai, né? Lembra quando você começou a viver junto com o seu companheiro, com a sua companheira, e você começa a observar alguns hábitos que, mesmo depois de muito tempo de convívio, de namoro e etc., você começa a perceber coisas que você ainda não conhecia dela? Pois é, são os padrões. Aquele jeitinho de escovar dente, aquele jeitinho de dormir, aqueles hábitos que te irritam, né? Tem gente que quando casa descobre que o marido ou a esposa exatamente, Grazi, é pacote completo. A pessoa canta alto fora de hora, faz barulho fora de hora, deixa a toalha molhada na cama, aperta a pasta no meio, deixa a tampa do shampoo aberta, aquelas coisas, né? E aí você começa a perceber isso. Mas se fosse só isso, estava bom. Resolveria os dois, chegava num ajuste, num acordo. Então eu tolero isso aqui, você tolera isso aqui, você muda isso aqui, eu mudo isso aqui, tudo bem. Aos poucos a gente chega no ajuste. O problema do pacote completo, que a Grazi comentou aí, é que a família vem junto. Quando eu casei com a minha esposa, eu casei com ela e veio de brinde, tanto no aspecto positivo quanto no negativo, toda a família dela. Né? Ela está olhando para mim aqui agora e está dando risada. Eu queria que vocês vissem a cara que ela fez. Agora, eu também posso rir e dizer para ela o seguinte, que quando ela se casou comigo, junto comigo veio um pacote completo. Meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos, a minha mãe, o meu histórico, é isso aí, né? Então vem junto. Agora pensa um pouquinho, você e eu fomos adotados pela família de Cristo, não fomos? Nós somos irmãos em Cristo, nós fazemos parte da família de Deus. Jesus é, pelo poder da palavra de Deus, também o nosso irmão, o primeiro irmão, irmão unigênito, irmão mais velho, irmão perfeito. Como nós somos adotados, a gente passou a fazer parte da família espiritual de Deus, só que tem um detalhe. Todo o nosso padrão familiar que a gente trouxe veio com um pacote junto também. É por isso que você vai na igreja e você encontra a pessoa. Estou falando de igreja de uma maneira genérica, tá, gente? Não é a sua igreja local, a nossa EPI de Moinho Velho. É a nossa vivência espiritual como um todo, tá? Então entenda dessa forma. Você vai e você vê pessoas que se convertem, que têm uma nova experiência com Cristo, que começam a mudar seus padrões, mas a pessoa continua repetindo padrões que muitas vezes são negativos. E você fala, essa pessoa não se converteu? Essa pessoa não ouviu o que o pastor pregou domingo? Essa pessoa não lê a Bíblia? O que acontece? É esse pacote todo que vem. É esse padrão todo de comportamento que continua acompanhando o sujeito e a sujeita. Faz sentido isso, gente? Então, por isso é que muitas vezes a gente demora muito tempo para ajustar os padrões e para crescer na fé e crescer emocionalmente e crescer espiritualmente. Porque a gente vem com um pacote, uma mochila nas nossas costas, que são os aspectos emocionais, aquela bagagem emocional que a gente traz e que nos persegue ao longo da vida durante muito tempo. Então a gente precisa, primeiramente, conhecer os nossos padrões, as dificuldades, as lutas, as características, as qualidades, e também a gente precisa aprender qual é a lógica e o padrão divino para a nossa vida, para que a gente possa ir se despindo dessas coisas negativas. Então quando eu absorvo, conheço e aprendo a respeito do padrão familiar de Deus, eu começo, isso se dá por meio da vida devocional, por meio do discipulado, por meio do relacionamento mútuo entre os irmãos em Cristo. Aí então a gente começa a viver um novo padrão, uma nova vida a partir da família de Cristo. Ok? Então a gente começa a neutralizar algumas características ruins e passa a viver um novo padrão. Então é por isso que a gente olha para o passado como uma janela para que a gente possa então viver o futuro espiritual. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram fazer para a gente seguir? Posta aí
dá aquela curtida, coração, e vamos seguindo em frente enquanto eu bebo água. Ok? Tudo bem, gente? Podemos seguir? Bom, vamos lá. O autor, Peter Scazzero, ele faz aqui uma ilustração muito interessante a respeito do nível ou do sistema de classificação de famílias. Eu andei dando uma pesquisada, eu não achei aqui esse sistema que ele coloca aqui, que é o sistema Castor de classificação de famílias. É um tipo de formulário que eles pegam aí as características, o histórico familiar, faz ali um diagrama e a partir desse diagrama ele consegue classificar em que nível a sua família está de relacionamento ou de sofrimento. Não achei, mas isso também não é relevante agora. Por quê? Porque isso não é o único sistema de classificação familiar. Se você pesquisar aí na internet, você vai achar uma porção de sistemas que podem ajudar você a trazer uma avaliação e características da sua própria família. Mas para a ilustração aqui é interessante a gente só comentar como é que ele classifica esse padrão de sofrimento familiar. Então ele vai dizer o seguinte, que a família, e aí quando a gente for falando, eu quero que você tente olhar para a sua família, o seu padrão familiar, para ver em que nível que você está. O 5 é o nível mais crítico e o 1 é o mais equilibrado, o ideal. Tá? Então vamos de 5 para 1. Ele diz assim, que a família no nível 5 é a família que está em sofrimento. O que é a família em sofrimento? É aquela família que vive um padrão de caos, de incertezas, de confusão, de coisas não tratadas. Por exemplo, o que é uma família que vive um padrão emocional caótico de incerteza? Sabe aquela família que o pai sai de casa e você não sabe se ele volta? Ou a mãe está sempre instável, você não sabe se você vai encontrar uma mãe equilibrada ou uma mãe arrebentada, louca? Isso é uma família caótica. Aquele pai ou a mãe que tem relacionamento fora do casamento e você sabe disso. Isso é uma família caótica. O marido ou esposa que vive esse padrão. Aquela família que não consegue dialogar, que tem mágoa, que tem um monte de coisa, parece uma corrente que fica arrastando, mas não se conversa. Ou seja, são mágoas que não se falam, que não se tratam. É uma família em sofrimento. Isso é nível 5. Depois tem a família nível 4, né, que é a família com limites, que é o oposto do caos. Essa família ela não tem incertezas, mas ela tem um nível de limite que beira a ditadura. Ou seja, é uma família que ela só consegue funcionar bem na base das regras e da rigidez. Sabe o quartel militar? Só que dentro de casa só funciona na base de regra. Eu conheci uma família em que o esposo, né, o pai no caso, ele colocava um conjunto de regras para a família. Então a esposa tinha que fazer isso em determinado horário e os filhos tinham que fazer as coisas em determinado horário e ele colava na parede. Era a semana de regra e não podia fugir daquela regra. Vocês estão achando que é brincadeira, né? Mas é verdade. Eu conheço, minha esposa está de prova. Podem perguntar para ela depois. Então é o oposto. Né? É a família com limite. Ou seja, o que sair daquela regra, se sair um pouquinho, vira bagunça. Então para não virar bagunça tem que andar dentro daquela regrinha. E veja, gente, eu não estou dizendo que regra não seja uma coisa boa. Né? Em certo nível, em certo limite, todos nós temos que ter uma rotina. Rotina é uma coisa boa. Né? Disciplina é uma coisa boa. Mas não pode ser uma coisa imposta. Não pode ser uma coisa pesada, porque senão traz sofrimento também. Ok? Bom, vamos lá. O terceiro nível, né, o nível 3, é a família presa a regras. Ou seja, não é a família com limites, que a gente diz que só funciona na base da regra, mas é a família que é presa a regras no sentido de regras não escritas. Por exemplo, sabe aquela pessoa ou aquelas pessoas que só se sentem amadas e só conseguem amar quando elas fazem alguma coisa para outra? E às vezes a regra é não escrita por quê? Porque é implícito.
Não está escrito, mas subentende-se. Por exemplo, eu só consigo me sentir amado se você fizer tal coisa para mim. Ou então, você encontra a família, uma pessoa frequentemente bicuda, né? O que é uma pessoa bicuda? Aquela pessoa que está com cara de... Eu não vou falar. Você sabe o que eu pensei. Com aquela cara ruim. E você, que não faz parte daquela constelação familiar ali, não entende. Mas quem vive dentro daquele contexto sabe. A pessoa está bicuda por quê? Porque o outro não fez tal coisa. Porque o outro não acordou naquele horário. Porque o outro não me ajudou na cozinha. Você está entendendo? Família presa a regras funciona dessa forma. Mas porque se ele me amasse, se ele gostava de mim, ele fazia tal coisa. Tem uma pessoa na minha família, que eu não vou citar nomes, que ela fica sempre desse jeito, esperando que a gente faça alguma coisa por ela. Engraçado que ela quase nunca faz nada pela gente. Mas ela fica esperando a gente fazer alguma coisa por ela para que ela se sinta amada ou se sinta valorizada pela gente. Gente, isso aí é a mesma coisa que enxugar gelo. Não tem jeito. É muito mais fácil a gente conversar e olhar nos olhos. Mas isso tem que ser uma coisa que parte dos dois lados e não de um lado só. Né? Senão fica muito difícil. Por fim, tem o nível 2 e o nível 1, que é a família adequada e a família ótima. O que é a família adequada? Um nível adequado? É a família que é flexível, que ela trata com carinho cada membro individualmente e há um sentimento bom e de confiança, né? Em que você possa conviver com regras, com rotina, com diferenças, e tudo bem, a gente vai conversando e vai se ajustando, desde que haja bom relacionamento e bom entendimento. E aí isso gera um ambiente de confiança. Pessoal, deixa eu falar uma coisa legal aqui sobre a minha família, tá? Sobre a minha casa especificamente, e não sobre os aspectos gerais. Gente, a minha família não é perfeita, tá? Mas quando eu estava lendo esse texto, uma coisa que eu achei muito legal é que eu reconheço na minha família que é um bom ambiente de confiança. Eu consigo sair de casa e chegar e encontrar um ambiente de tranquilidade. E a minha esposa, pelo menos até onde a gente tem conversado, ela consegue sentir isso também. Quando eu saio, por exemplo. Às vezes eu tenho que sair, tem viagem que eu faço que eu fico quase uma semana fora. E minha esposa não fica insegura. Ela não fica preocupada sabendo se eu vou trair ela, se eu vou fazer alguma coisa errada, tal. A gente tem um ambiente de segurança. E a gente mantém esse ambiente de segurança também. Eu converso com ela todos os dias, eu ligo, a gente manda mensagem, e a gente percebe isso também com os nossos filhos. Então, nesse nível de relacionamento, pelo menos, a gente conseguiu ajustar aí uma família adequada. E aí no nível 1, o autor fala então que a família ótima, ela tem as mesmas características de uma família adequada, e o que é que muda? É que na família ótima, ela não mantém isso apenas por uma necessidade, mas por uma relação de prazer. Ou seja, é prazeroso manter esse nível de relacionamento. Ok, pessoal? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se você quiser responder aqui, você responde, tá? Se você não quiser se expor também não tem problema, mas essa pergunta ela é retórica. Se você fosse olhar para a sua família que você convive hoje, ou então para a família sua de origem, família dos seus pais, que nível você estaria? Você estaria na família 1 e 2, família adequada ou família ótima? Você faria parte da família nível 3, aquela que é presa a regras e só quando um faz uma coisa pelo outro é que se sente amado? Seria a família nível 4, a ditadura, né? O quartel, só funciona na base da regra? Ou seria a família em sofrimento, coisa caótica? Qual família você faria parte? Pensa um pouquinho a respeito disso. Eu posso dizer que na minha família atual aqui, relacionamento, pela graça de Deus a gente está no nível 2, em alguns aspectos no nível 1. Mas olha, foi muita oração, foi muito convívio. Agora, se eu falar para você da onde que eu vim, aí então eu posso dizer para você que a gente transitava a gente transitava entre o nível 5, caótico,
e o nível 3. Né? A ditadura em casa nunca aconteceu, mas, embora meu pai fosse militar. Mas em algumas coisas a gente estava no nível 5 e outras no nível 3. Né? Sabe aquela coisa que ficava implícita? Gente de cara virada, de cara bicuda o tempo todo. Gente, eu não suporto isso. Tá? Você pode perguntar para minha esposa, ela está de prova. Quando começa a ficar com cara de... Às vezes eu tenho vontade de falar algumas coisas aqui, mas é grosseiro, por isso que eu não falo. Quando começa a ficar com aquela cara amarrada, eu já falo, desamarra essa cara, porque eu não suporto isso. Tá com raiva, tá contrariado, conversa. Porque eu vim desse contexto e isso me machucava. Então eu, por isso, não quero viver dessa forma. A Kelly tá falando aqui que ela... que ela se enxerga em cada uma das 4, aqui, um pouco das 4. Kelly, de uma certa maneira a gente transita, né? Por quê? Porque são os nossos padrões. Porque é da onde a gente vem. E aí vale a pena perguntar, né, qual seria o nosso padrão. Pensou um pouquinho sobre isso? Tranquilo, gente? Põe um joinha aí. Simone, eu diria que os níveis variam de acordo com os membros da família. Concordo, Simone. Depende de cada membro da família. Por isso que eu disse que esse modelo ele serve só para a gente ter um parâmetro, mas ele não pode ser uma coisa rígida. Por quê? Porque os modelos eles variam, né? E é um fato. E quando a gente agrega novos personagens à nossa família, uma coisa nova acontece. Tá? E se você, por exemplo, né, então tem gente, por exemplo, que casa uma vez, depois casa uma segunda vez. O primeiro casamento não deu certo, vai para o segundo casamento, e todo mundo tem o direito de tentar reconstruir a sua vida, a sua família. Só que nesse novo relacionamento é um outro padrão, uma outra vida familiar que chega, com outro histórico. E aí você, ou a pessoa que veio de um divórcio, ou às vezes ambas, né? Os dois vieram do divórcio. São novas histórias agregando a histórias que já foram construídas. E aí às vezes vem um filho novo que já é um outro padrão. Então vocês percebem que a coisa ela é muito mais complexa do que a gente imagina. A Grazi falando aqui, a transição depende do dia também. Pois é, às vezes você não está com o humor muito regulado nesse dia. Tem isso também. Agora tem um detalhe, viu, Grazi? Embora o dia e os fatores externos do dia eles influenciem, há um outro aspecto também que, assim, por mais que eu tenha a influência do dia, ou do momento, do contexto que eu estou vivendo, mas o padrão também, ele direciona muito da forma como eu vou me comportar a respeito do que está vivendo no dia. Então, por exemplo, eu levei um coice lá do meu chefe, e isso me deixou de muito mau humor. E aí coincidiu que foi na mesma semana que eu e minha esposa estamos brigados. Estou usando hipoteticamente como exemplo. Então é natural que isso também vai influenciar no contexto familiar. No entanto, a forma como eu vou lidar a respeito dessas coisas também tem a ver com o meu padrão. Lembra, a Grazi vai entender isso que eu estou falando. Eu vou usar uma frase que a gente aprendeu, né? Porque ela é hipnoterapeuta como eu. Lembra que nunca é a coisa, mas a forma como você lida com a coisa? Você sabe do que eu estou falando? É isso. Né? É a forma como a gente lida com as coisas. Então não é o problema em si, claro que o problema traz transtorno, mas é a forma como a gente lida com o nosso problema. Ok? Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Até aqui tudo bem? Tá claro isso? Vocês entendem? Tá fazendo sentido isso que nós estamos falando? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Nós estamos com... Deixa eu olhar aqui. 45 minutos de live. Então a gente tem mais 15 minutinhos ainda para seguir em frente. O tempo voa. Nós temos aqui mais 2 pontos ainda para tratar. O modelo da família de José e como José do Egito, tá? Como ele conseguiu lidar com essas coisas todas, com esse modelo familiar e como que isso faz, então, sentido a respeito da família de Cristo, para a gente seguir em frente. E aí a gente faz uma conclusão. Tudo bem? Para a gente seguir? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta em seguindo
se a gente, com 44 minutos de live aqui, talvez a gente consiga terminar. Mas se a gente não seguir, a gente faz mais uns 10 minutinhos de uma segunda live. Pode ser? Se precisar, a gente segue em frente, gente. Tranquilo para vocês? Dá o seu joinha aí, o sim, ou dá o seu não aí também, tá? Sem problema nenhum. Faz sentido tudo isso? Ok? Tem um coraçãozinho aí, tá fazendo sentido. Ok, Natanael, joia. A Grazi de boa. Legal, gente. Senti um cheirinho de comida aqui agora, já me deu até fome. Não é meu. O que vocês vão comer de almoço hoje, gente? Quem que vai fazer o almoço hoje? Eu falei que eu tava sentindo um cheiro de comida, minha esposa já passou aqui falando, não, fui eu. Eu tô pensando, gente, só pra instigar vocês. Eu acho que eu vou colocar uma linguicinha na grelha hoje. O que vocês acham? Já que ninguém me convida para churrasco, tá todo mundo com medo da pandemia, eu vou ter que me virar aqui em casa. Tem que fazer do meu jeito. Vocês estão convidados. Se quiser vir aqui, álcool gel, máscara, a gente não tem medo não. Tem sim. Minha esposa disse que tem. É só para instigar vocês, viu, gente? Bom, vamos lá. Quem que não gosta de um churrasco, né? Eu já falei 1000 vezes que churrasco é de Deus. Como eu não tenho churrasqueira aqui em casa, porque eu moro em apartamento, e meu apartamento não é desses chique gourmet que a gente tem aqui no Ipiranga, que o pessoal tem churrasqueira, tem pia na sacada, né? Quem sabe um dia eu moro num apartamento desse nível. Por hora, não tenho. Então a gente tem que se virar com a grelha elétrica. E faz, que ajuda bastante. Pessoal, vamos lá, né? Conversa mole à toa. José retrocedeu para avançar. Churrasco sulista, Grazi, depois você tem que me explicar o que é isso. Sei que é do sul, né? Me explica depois como é que é esse negócio. O que aconteceu com José do Egito? José do Egito, ele retrocedeu para avançar. Nós falamos já na aula passada o que aconteceu com José, né? Se você ler o livro do Gênesis, você vai ver a história de José. José era filho de Jacó, ou de Israel, né? Entenda você como quiser, porque Jacó e Israel é a mesma pessoa. Né? Algumas semanas atrás eu preguei sobre o texto em que Jacó tem o seu nome transformado ou mudado para Israel quando ele luta com Deus, ou com o anjo de Deus. Jacó era um enganador, um mentiroso, esse era o significado do nome dele, e quando ele luta com Deus, ele passa a ter o seu nome Israel, que era campeão com Deus. Jacó, ele era filho de Isaac e neto de Abraão. Vocês conhecem essa história. E há um padrão de mentira, de traição, de preferência de filhos, tudo isso que nós falamos na introdução, que passa de Abraão, passa para Jacó, ou melhor, passa para Isaac, passa para Jacó. Há um padrão comportamental e emocional que vem de família. E o que acontece com Jacó? Jacó casou com 2 esposas, ele casou com Raquel e Lia. Jacó teve 2 concubinas, cada uma delas era serva de uma das suas mulheres, então ele teve 4 esposas, vamos dizer assim. Gente do céu, coitado de Jacó. Estou falando só para ver se minha esposa reage aqui. Né? Com uma esposa já dá trabalho, imagina 4. Tá bravo ali. Brincadeira, viu, gente? Brincadeira, viu, meninas? A esposa é bênção de Deus. E eu tenho uma esposa abençoada. É bênção mesmo. O problema é que ele teve 12 filhos, com 4 esposas. Gente, vocês imaginam o que era a guerra, o furdunço, a confusão nessa família? Para mediar, para satisfazer 4 esposas, 4 mulheres, para agradar 12 filhos. Gente, é confusão atrás de confusão. E Jacó, ou Israel, por mais... tá vendo? É isso aí. É isso aí, Wagner. É isso aí, Ivone. Por mais que ele tentasse, eu acredito que Israel não tentava muito, era confusão. Israel, Jacó, quando eu falar Jacó, Israel, eu estou falando da mesma pessoa, tá?
ele tinha um apreço muito grande para com José. José era o menininho preferido dele, o queridinho do papai. E os irmãos tinham muita inveja de José, tinham raiva. E aí chegou um momento que um dos irmãos queria matar José. E outros irmãos também concordaram com a ideia. Mas um irmão ali mais consciente falou, não, pelo amor de Deus, a gente não pode matar o nosso irmão. Ele é nosso irmão. E aí então fez um arranjo e venderam José como escravo. E José chegou no Egito como escravo. Você conhece a história, eu vou fazer só uma revisão. Ele chega no Egito como escravo. E José, por ser o queridinho do papai, ele gostava de contar vantagem. Isso também provocou muita ira nos irmãos. José era forgado, como a gente diz lá na minha terra. Não é folgado, não é forgado. Mas era um cara crente, era um cara que confiava em Deus, era um cara que acreditava realmente no seu Deus e era um cara muito próspero, muito inteligente. Então, vendido como escravo, ele vai trabalhar na casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, ele começa a ajudar Potifar e Potifar começa a perceber que ele é um cara muito inteligente, próspero e começa a cada vez dar mais responsabilidade para ele. E a casa de Potifar prospera sob o cuidado de José. Só que a esposa de Potifar se apaixona por quem? Por José. Olha o rolo, olha a treta, olha a confusão. E se você for pensar que Potifar era eunuco, não vou falar, depois você pesquisa, se você não sabe, você vai saber o que era um eunuco e qual era o problema físico de eunuco. Bom, vou contar. O eunuco, ele era castrado, se assim a gente pode dizer. Então, vocês imaginam do que a esposa de Potifar estava sentindo falta? Estava sentindo falta de um homem que pudesse ter relação. E aí vê José inteligente, jovem, bonito, atraente. Olha a combinação. O resumo da ópera. José é preso injustamente, porque como ele não cede à vontade da esposa de Potifar, um dia ela faz um escândalo lá e diz que José estava assediando ela. E para ele não ser morto, né, porque Potifar talvez tinha muito apreço por José, ele vai ser preso. Pessoal, vamos resumir a história aqui. Ele é preso de forma injusta, ele interpreta o sonho de alguém ali, ele pede para que esse alguém lembre dele, e esse alguém não se lembra dele, e ele é traído, e ele passa até os 30 anos de idade só desgraça e tragédia na sua vida. Talvez, para alguém com um pouco menos de maturidade de fé, diria o seguinte, olha, se existe um Deus, esse Deus me odeia. Porque eu sempre fiz tudo o que eu podia fazer para agradar a ele, só desgraça aconteceu na minha vida. E tem muita gente que pensa assim, né? Bom, se tem tanta desgraça na minha vida, não existe Deus. E se existe um Deus, esse Deus me odeia. Mas José manteve firme aí, todo o seu padrão, né, de fé, e ele chegou a um momento em que ele acabou sendo tirado da cadeia e interpretou o sonho do faraó. E o faraó colocou ele como governador do Egito. E ele, como governador do Egito, fez com que o Egito, durante 7 anos, vivesse o período mais próspero de todas as nações e países daquele mundo antigo. Por quê? Se você não conhece essa história, eu vou lembrar, vou contar para você. Ele interpretou um sonho para o faraó, que eles teriam 7 anos de muita fartura, e depois eles teriam 7 anos de muita miséria e fome. Então ele, como governador e grande administrador que ele era, ele aproveitou esses 7 anos de muita fartura para fazer um estoque, uma despensa muito grande, porque ele sabia que depois viriam 7 anos de fome. E quando chegaram esses 7 anos de fome, o Egito era o país que tinha todas as condições para manter o seu povo alimentado e inclusive para vender mantimentos para outras nações que estavam passando fome agora naquele momento. E aí então o que acontece? O povo, aonde o seu pai e os seus irmãos estavam vivendo, começa a passar fome. E aonde que eles vão comprar as coisas? No Egito. E José então reconhece seus irmãos. Mas os seus irmãos, que achavam que ele já tinha até morrido, não reconhecem. Essa é a história que é lindíssima, que é sensacional e que eu recomendo que você leia
ou releia lá no Gênesis, a partir do capítulo 30, se eu não me engano. Deixa eu até olhar aqui para ajudar e não falar bobagem. Gênesis. Se você escutar um barulho agora, foi meu estômago, viu? Que tão belo. Falei do churrasco, começou a me dar fome. Aí, Gênesis capítulo 30. Não, 31. Opa, é mais para frente mesmo. A partir do 37, quando José é vendido pelos seus irmãos, e aí começa toda a história daí por diante. Então, o que acontece, gente? Aonde que entra essa história toda? José, ele foi vendido pelos seus irmãos, foi preso injustamente, mas ele teve um senso da grandeza de Deus. E aí que volta aquela questão dos padrões familiares. Por quê? Porque naquele momento, José, ele tem um encontro com seus irmãos, e ele lá em Gênesis capítulo 45, versículo 8, ele consegue entender que por mais que toda aquela desgraceira tenha acontecido, né, como diz lá na minha terra, aquela desgraceira, aquela desgracência, ele teve um senso da grandeza de Deus, dizendo assim, não foram vocês que me enviaram até aqui, Deus é que me enviou. José conseguiu entender no final das contas, quando ele se reconcilia com seus irmãos, que se Deus não tivesse enviado ele para o Egito, eles teriam morrido de fome. O Egito teria morrido de fome. Toda aquela região do mundo antigo teria passado por fome. E provavelmente a família de José não teria subsistido. Mas agora, ele como governador do Egito, ele não só reorganizou todas as coisas, mas a sua própria família agora tem condições de viver uma nova história. Tá claro isso, gente? Eu vou ter que encerrar essa live, porque falta pouquinho tempo aqui para encerrar. E nós vamos finalizar, eu vou esperar vocês entrarem na nova live, para a gente finalizar mais alguns minutinhos. Tudo bem, gente? Diga sim aí se você puder. E se está fazendo sentido para você também, você diz sim aí ou dá um joia. E a gente vai encerrar com mais 10 minutinhos. Tudo bem? Podemos fazer assim? Dá um feedback aí para mim. Joia. Então eu estou encerrando aqui. Eu já retomo com essa história de José. Na live seguinte a gente encerra, tá bom? Acho que faltam uns 4 minutinhos aqui, mas eu não vou deixar o Instagram me derrubar não, senão fica ruim pra gente salvar, tá? Então segura aí, que eu já retomo, e aí eu espero você entrar de novo, tá bom? Vamos lá.